quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos fazer algumas considerações antes de ler o texto e explicar a temática desta mensagem, né? Nós, como os irmãos sabem, antes de entrarmos de férias, nós tínhamos iniciado uma série de mensagens que é a série Renove-se. Caminhamos aqui ao longo de algumas semanas e continuaremos a pensar sobre a renovação que o Espírito Santo de Deus promove nas nossas vidas. Essa é uma série de mensagens que não tem data para acabar, não tem um número específico de mensagens. Conforme o Senhor vai falando ao nosso coração, nós vamos compartilhando com a sua igreja. E hoje nós teremos mais uma mensagem da série Renove-se, e o tema desta mensagem é uma luta imperdível, a partir da experiência de Gênesis, capítulo 32. Mas antes de lermos o texto que é compreendido entre os versos 22 e 32, enquanto eu pensava nesse texto, eu me lembrei de uma experiência da minha vida, na minha adolescência, ou infância para adolescência, que pode nos ajudar a compreender o porquê desse título e daquilo que nós entendemos que Deus quer falar conosco dentro dessa perspectiva. Dia 9 de novembro de 1996. Você lembra onde estava no dia 9 de novembro de 1996? Você lembra? Tem ideia de onde você estava? Não? Não, né? Alguns vão falar assim, pastor, nem era nascido, né? 9 de novembro de 1996. Você lembra o que aconteceu nesse dia? 9 de novembro de 1996? Nesse dia foi o dia em que Mike Tyson perdeu para Evander Holyfield pela primeira vez. E por que, naturalmente, eu não lembrava desse dia especial, mas eu lembrava deste evento. Ao contrário do que hoje nós temos uma facilidade para assistir esportes na televisão, a vida do pobre, na década de 90, ela era muito sofrida, né, no tocante. Ela ainda é sofrida, mas ela era muito mais sofrida no tocante às atividades da televisão. Então nós ficávamos, quando se transmitia uma luta, e à época não tinha MMA, não tinha nada disso, boxe, quando se transmitia uma luta de boxe era de madrugada, e nós ficávamos ali se preparando para poder não dormir, e eu lembro nessa época, tinha 10 anos, para não dormir e assistir essa luta. Meu pai não era alguém que assistia muitas lutas, mas ele sempre falava do Mike Tyson. Não, porque o Mike Tyson é invencível. Em que pese Mike Tyson já houvesse perdido uma luta, mas Mike Tyson era invencível. Mike Tyson era um fenômeno. Mike Tyson era alguém imbatível. E meu pai, eu lembro, vagamente, mas lembro, que meu pai falava, não, vamos assistir a luta. Você quer assistir a luta comigo? Vai ser tarde, mas eu te acordo para assistir a luta, porque o Mike Tyson é muito bom, e o Mike Tyson vai destruir esse camarada, e o Mike Tyson isso e aquilo. E meu pai me acordou e eu fui assistir a luta. E dormi antes da luta acabar. Mas no outro dia de manhã, pai, e aí o Mike Tyson ganhou? Ele, então, não, o Mike Tyson perdeu. Como assim? Não, o Mike Tyson perdeu a luta. A luta que era imperdível. A luta que ninguém poderia vencer, o inimigo que ninguém poderia vencer. O inimigo até então imbatível, um fenômeno do boxe, perdeu a luta. E perdeu a luta numa estratégia muito interessante de Evander Holyfield, que foi a estratégia de apanhar. Apanhou durante 11 rounds, até que, num cansaço do grande pugilista, num cansaço do destruidor de inimigos, ele lhe deu um contragolpe e ganhou a luta por um nocaute técnico, salvo engano, no 11º assalto, final da luta, depois de alguns bons minutos de combate. Às vezes nós nos deparamos com alguns adversários na vida que parecem ser invencíveis. Gente que nós olhamos e falamos assim, nós jamais venceremos. Ou circunstâncias que nós nos deparamos e imaginamos, nós jamais conseguiremos transpor tal dificuldade. Via de regra, quando nós estamos no lado do oponente, essa é a nossa leitura. Mas quando nós estamos do lado daquele que vence, ou daquele que está à frente, a leitura é inversamente proporcional. Essa é uma luta que eu jamais vou perder.
Esse é um jogo em que eu jamais irei perder. Esse é um desafio que, para mim, é impossível não ser superado. Ontem, o pastor Davi falou sobre o jogo do Brasil, e é curioso, né? Ontem o Brasil jogou contra um excelente time, que era o time do Marrocos. E hoje o Romário deu uma entrevista, hoje não, ontem à noite depois, não sei se vocês viram isso. O Romário, que é um senador, né, que está lá assistindo a Copa do Mundo, é o Brasil, né? E o Romário estava lá assistindo a Copa do Mundo e a repórter perguntou para ele assim, você não acha uma vergonha, né? O Brasil não conseguir ganhar do Marrocos? E aí ele responde, quem não entende muito de futebol realmente faz esse tipo de pergunta. Porque o Marrocos não é mais o Marrocos de 98, é um time muito competitivo, é a 7ª seleção, salvo engano, no ranking da FIFA. Às vezes nós olhamos para o adversário e ou o subestimamos ou o superestimamos. E nessa noite nós queremos falar sobre um adversário que todos nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada cristã, um adversário que nós temos muita dificuldade de derrotar ao longo da trajetória. E às vezes nós olhamos e imaginamos, olha, é impossível vencer esse adversário. Ou se tivermos no outro lugar da perspectiva, olhamos e imaginamos, é impossível perder essa luta. E qual é o nome desse adversário, pastor? Você. Você é o grande oponente da sua vida cristã. E para que você entenda isso, eu quero conduzir você a Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante, a partir da vida de Jacó. Assim diz a Sagrada Escritura. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, ou nas versões mais antigas, o Val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, que era o riacho, Jaboque, fez passar também tudo aquilo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. E prosseguiu Jacó, peço-te então que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Até aí, bendito seja a palavra do Senhor. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por sua bendita e preciosa palavra. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de lê-la nesta oportunidade e pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de sermos moldados, impactados e edificados por esta bendita palavra. Pedimos agora, Senhor, que essa palavra encontre lugar em nossa mente e coração e conduza-nos, Pai, pela ministração do Espírito Santo de Deus a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nessa noite possa ser uma noite de salvação, restauração e reconciliação na tua casa. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem que fala sobre uma luta. E uma luta impressionante. Uma luta transformadora na realidade da existência do nosso querido Jacó.
Mas para que a gente entenda a profundidade deste relato e a importância desta narrativa na vida de Jacó e para a nossa vida, é pertinente que nós busquemos na história de Jacó os elementos que o conduziram até essa oportunidade. Em primeiro lugar, Jacó foi um lutador a vida toda. O seu nome, Yaakov, é um nome que já denota aquilo que ele enfrentaria ao longo da sua vida. A expressão pode ser traduzida por usurpador, por enganador, mas o sentido geral é aquele que segura pelo calcanhar. Você deve lembrar do relato bíblico que Jacó nasce do ventre da sua mamãe, naturalmente, e dali ele sai, mas ele não sai sozinho, ele sai segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Esaú nasce primeiro, primogênito, aquele que teria a dupla porção de herança, a porção dobrada, aquele que seria o herdeiro do nome da família de seu pai, mas Jacó nasce lutando desde o início, com a sua mão no calcanhar de Esaú. Ao longo da sua trajetória, você conhece o relato, se não conhece, será apresentado a ele resumidamente. Jacó, então, filho de Isaac, o filho da promessa, ao perceber que não seria herdeiro legítimo de seu pai, resolve criar uma estratégia. Eu vou tomar a primogenitura de meu irmão. E ele arma uma estratégia, encontra-se com Esaú no momento de fragilidade e necessidade de Esaú, lhe oferece uma sopa de ervilha e em troca de uma sopa de lentilhas, Esaú lhe vende, lhe concede direito à primogenitura. Mas isso não seria o suficiente, esse estratagema não enganaria o seu pai. Então, Jacó, mancomunado com sua mãe, resolve, juntamente com Rebeca, enganar o seu pai. E a estratagema é interessante. Olha, você vai vestir uma roupa de pele de animal, umas roupas do seu irmão, para ficar com o cheiro dele, você vai enganar o seu pai. E naquele ambiente eles conversam, e o pai, já debilitado, não enxergava bem, não tinha os sentidos muito apurados, um senhor de idade, confunde o nosso querido Jacó com Esaú e resolve então abençoar Jacó, imaginando ter abençoado Esaú. O velhinho era esperto, ele até fala assim, olha, não parece muito Esaú não, mas já que estamos aqui, tá bom. E abençoa Jacó. Esaú chega logo depois e o pai lhe diz, olha meu filho, lamento, mas eu já abençoei o seu irmão, resta a você servi-lo. E Esaú, irado, diz, eu vou matar meu irmão, não posso servir alguém que está morto, vou resolver o problema. E por isso Rebeca o envia à casa de Labão, uma espécie de primo, de tio, um parente de Rebeca, tio de Jacó e meio que primo de Rebeca. O texto diz que o nosso querido Jacó vai até Labão e ao chegar à casa de Labão se apaixona por uma de suas filhas. Inclusive, este relato bíblico traz a ideia de que, muito possivelmente, Jacó era analfabeto, porque amava Raquel e não... Jacó, possivelmente, era analfabeto. Piadas pastorais. São ruins, mas ajudam na compreensão do sermão, Você pode contar essa na escola. Você ficará muito bem quisto com os seus colegas, certamente, contando essa piada. Jacó era analfabeto, amava Raquel e não lia. Ele, apaixonado por Raquel, olha, eu quero casar com a sua filha. Tudo bem, você pode casar com a minha filha, é só você trabalhar 7 anos, aquela história toda. E ele trabalha arduamente 7 anos. E depois de trabalhar 7 anos, o pai lhe entrega a filha, mas lhe entrega a outra. E ele, ora, você me enganou. Ele, então, rapaz, é que aqui o nosso costume é diferente. Aqui nós não podemos casar a mais nova. Mas isso a gente pode resolver muito tranquilamente, você fica com as duas, você só precisa trabalhar mais 7 anos. E aí o Jacó, o usurpador, o enganador, o esperto, naquele dia saiu de casa e encontrou um mais esperto do que ele. E trabalha então 14 anos enriquecendo a Labão. Após este tempo, ele resolve ir embora. E quando resolve ir embora, pede que o seu tio lhe dê a parte da sua herança, parte do fruto do seu trabalho. E Deus então começa a trabalhar positivamente na vida de Jacó, abençoando, e aquilo que ele faz prospera.
e Labão tenta enganá-lo. Jacó percebe e foge com a sua família. No meio dessa trajetória, Labão vai atrás, o encontra, eles se reconciliam, Jacó é abençoado por seu tio, Labão volta e Jacó continua. E no meio do processo, onde ele está voltando para encontrar-se com o seu irmão, ele recebe a notícia: olha, tem uma boa e uma notícia ruim para te dar. Então comece com a boa. A boa é que o seu irmão está vindo para encontrar você. Olha que maravilha. Reconciliação. E a ruim? A ruim é que tem 400 guerreiros junto com ele. Então parece que não vai ser uma visita amistosa. Jacó, então, resolve criar uma estratégia. Atravessa o Val de Jaboque, mas manda primeiro a sua família, manda os presentes, manda a sua família, manda o seu patrimônio, para tentar de alguma forma demover Esaú da ideia de matá-lo. Olha, eu entrego tudo isso para você, você não precisa matar a minha família. E nesse interregno, Jacó então entende que precisa ficar sozinho do outro lado. E naquela noite, Jacó, o usurpador, Jacó o esperto, Jacó o malandro, Jacó aquele que sempre dava um jeitinho, não brasileiro, né? Talvez um jeitinho cananeu para as coisas. Jacó então encontra-se sozinho, desamparado do outro lado do Val de Jaboque. Jacó está diante do seu irmão, diante do deserto, para trás o passado, Labão, para onde ele não queria voltar, de onde ele já havia fugido, e toda a sua riqueza, toda a sua perspicácia, toda a sua estratégia, toda a sua habilidade, o levou a uma sinuca de bico. O levou a um lugar onde ele não tinha saída. Como diz o autor de Eclesiastes, Jacó passou a sua vida fazendo muitas coisas e ao final descobriu que correu atrás do vento. Não chegou a lugar nenhum. Jacó era então um homem próspero por fora. Jacó era então alguém vitorioso aos olhos das pessoas, mas alguém frustrado, vazio, falido na sua interioridade. E que precisava, no Val de Jaboque, aprender verdadeiramente a depender de Deus. E para isso, era necessário que Jacó travasse uma batalha. A batalha que lemos no texto, e que se desenrola em 3 atos, ou em 3 rounds, que aprenderemos nessa noite. Como lutar como Jacó e sair vencedor? Utilizando a estratégia que Deus conduz Jacó, ou a estratégia a que Deus conduz Jacó nesta oportunidade. A primeira delas é o isolamento. Não se luta consigo rodeado de gente. Para enfrentarmos os nossos fantasmas, para enfrentarmos a nós mesmos, para enfrentarmos a nossa crise, para enfrentarmos a nossa própria vida, a nossa trajetória, é importante que nós estejamos sozinhos. A solitude é um passo fundamental para nos encontrarmos com o nosso grande adversário da caminhada da vida cristã, que ao contrário do que imaginemos, não é o diabo, mas somos nós mesmos. Afinal, o diabo só tem lugar em nós se nós dermos brecha a ele. Nosso grande adversário somos nós mesmos. Primeiro ato do primeiro round é o esvaziamento no ribeiro de Jaboque. Jaboque, uma expressão hebraica, Yabok, que significa lugar vazio, derramado. Muito provavelmente o Val de Jaboque era a porção mais estreita deste riacho, onde naquele lugar o riacho se tornava uma espécie de filete de água. Era um lugar de esvaziamento. Um riacho que trazia vida, vai se afunilando, até tornar-se um filete de água. Um lugar onde Jacó precisava efetivamente se esvaziar. Deus não se encontra com Jacó quando ele está rodeado do seu exército particular.
Deus não se encontra com Jacó enquanto ele está rodeado dos seus animais, do seu patrimônio, das suas posses, da sua família. Deus não se encontra com Jacó quando ele está ladeado por suas esposas e filhos. Deus não se encontra com Jacó quando ele está com os seus baús repletos das riquezas que angariou ao longo da sua vida. O que o texto nos ensina é que para termos um encontro com Deus que nos levará à vitória, é importante nos esvaziarmos de tudo aquilo que até então era estratégia de proteção para nós. Qual a sua estratégia de proteção? O que você usa ao longo da sua vida para se proteger da condição de vulnerabilidade diante de Deus? Será que são os seus títulos? Será que é a sua autoconfiança? Será que é a sua habilidade em gerir conflitos, pessoas? A sua habilidade em angariar patrimônio? Será que é a sua habilidade em manipular pessoas e circunstâncias para que você, de alguma forma, se saia bem em todos os cenários possíveis? Será que são as pessoas que você se afiança e que poderão lhe dar um amparo diante do momento de vulnerabilidade? Será que são os aplausos ou o reconhecimento humano a respeito daquilo que nós fazemos ou somos? No que nós estamos nos fiando ou confiando para que nós não nos coloquemos em total vulnerabilidade de Deus? Porque, meus irmãos, Deus só move a nossa vida quando nós estivermos dispostos a experimentar o movimento. O Senhor não vai forçar você. A palavra diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei. Muitas vezes Deus nos coloca em algumas encruzilhadas da existência, para que ali nós nos deparemos com a nossa real significância, e então tomemos a atitude que Deus espera que nós tenhamos que tomar para a transformação da nossa realidade. Jacó precisava se isolar para poder enxergar para si e identificar dentro de si qual era o seu inimigo. Deus conduz Jacó para o Val de Jaboque, para que Jacó pudesse olhar para dentro de si, olhar para o espelho da sua própria existência e entender que para que ele experimentasse a mudança, ele precisaria vencer a si mesmo. Meus irmãos, a grande questão é que as mudanças, as transformações, as alterações mais significativas que Deus faz na nossa caminhada não são feitas na coletividade, mas são feitas na ambiência do relacionamento íntimo e secreto com Deus. Deus pode mover muitas coisas aqui no ambiente do templo, do prédio da igreja. Deus pode fazer muitas coisas no momento do culto. Mas as grandes transformações da nossa existência se dão no secreto, se dão na interioridade. Se dá quando nós paramos, olhamos para dentro da nossa vida e reconhecemos: Senhor, nos ajuda, nós precisamos mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso vencer isso, eu preciso superar tal e tal demanda da minha vida. Jacó é levado a um lugar onde ele olha para dentro de si. E a resposta a Deus só pode ser dada individualmente. Ainda que nós estejamos na coletividade, é no interior de cada um de nós que Deus trabalha, que Deus opera e que Deus nos conduz à mudança que é necessária. Meu irmão, se há algo que Deus precisa mudar na sua vida, ao ponto de você, nesta noite, ser conduzido à realidade de que você precisa enfrentar os seus próprios fantasmas, de que você precisa lutar contra si, é importante que você saiba que essa decisão não será comunitária, ela será sua diante de Deus. Nós vivemos uma cultura da hiperconexão, nós estamos dopaminados, irmãos, eu falo isso por experiência própria. A gente não consegue ficar sem estímulos, né? Eu vou lá para a academia, né? Eu sou uma espécie de Jacó, eu tenho uma lesão crônica aqui no psoas, eu me sinto como Jacó mancando depois dos treinos.
mas eu vou para a academia e eu preciso estar ouvindo música. Porque parece que eu não consigo simplesmente não levar o fone de ouvido. E algumas vezes eu já na academia vi que não tinha fone de ouvido, voltei para casa, peguei o fone e voltei para a academia. Por causa da necessidade da conexão. Nós entramos no carro, ligamos o rádio. Não estou dizendo que isso é um problema, é apenas um cenário. Pode ser um problema, mas não necessariamente seja. Nós precisamos dos estímulos. Nós paramos. É difícil você parar, sentar e ficar 20 segundos sem levar a mão ao bolso para pegar o celular. É difícil. Hiperestímulos. Sentamos com a pessoa que amamos num restaurante para conversar. E daqui a pouco você está igual tremendo a mão assim, né? Não preciso. Cadê a minha dopamina? Em meio a uma geração hiperestimulada, nós precisamos nos desconectar de tudo e olhar para dentro de nós. E muitas vezes nós fugimos do silêncio e da solitude porque nós temos medo do que encontraremos quando olharmos para nós, quando olharmos para a nossa interioridade. E nesse momento, o primeiro ato para que nós consigamos lutar e vencer a nós mesmos é parar de fugir e permitirmos que Deus nos conduza ao jaboque da nossa vida, ao jaboque da nossa história. Que Deus nos conduza ao esvaziamento, para que Ele possa, juntamente conosco, fazer com que nós olhemos para dentro de nós e enxerguemos aquilo que nós precisamos mudar. O que você precisa vencer na sua vida? O que você precisa vencer na sua interioridade? O que você precisa vencer nas suas emoções? O que você precisa vencer na sua maneira de ver a vida? Qual é o seu grande adversário interior? Só conseguiremos identificá-los se permitirmos que o Senhor nos conduza a um val de Jaboque. A primeira estratégia é: você precisa estar sozinho para poder identificar o seu adversário. Um tempo de solitude é importante para que o adversário seja identificado. Vamos ao segundo round. Uma segunda lição que o texto nos conduz. Uma vez identificado que o adversário sou eu, agora precisamos vencê-lo. E o texto nos ensina que a estratégia que Jacó usa é a estratégia da dependência. O relato bíblico vai dizer a partir do versículo 24, e Jacó ficou sozinho, primeiro round. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, da forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. A expressão para a luta aqui é uma expressão hebraica chamada abak, que era utilizada num contexto de luta muito específico, que é aquela luta visceral pela vida. Às vezes nós imaginamos que a luta no ambiente de guerra, de combate corpo a corpo, é uma espécie de filme hollywoodiano, né? Onde as pessoas estão ali, cada um esperando o seu momento de desferir o golpe no seu adversário ou oponente. Não, meu irmão. O cenário de guerra, as pessoas lutam com o que tem à mão. Se tem uma pedra, é uma pedra. Se tem um pedaço de madeira, é um pedaço de madeira. Se for necessário morder, vai morder. Se for necessário se jogar no chão junto com o outro, vai se jogar. A ideia da luta no hebraico é uma luta visceral pela vida. Não é um combate. A ideia do texto é que Jacó se agarra a essa figura celestial e tenta jogá-lo no chão para de alguma forma dominá-lo. Não é um combate limpo, é um combate pela vida, onde vale absolutamente tudo pela sobrevivência. É um combate onde a poeira está subindo, porque eles estão rolando no chão para tentar um subjugar o outro. E vendo então o ente celestial que Jacó permanecia lutando, o texto bíblico diz que ele simplesmente toca na sua coxa, ou na junção da coxa com o quadril. E naquele momento Jacó se torna coxo. Meu irmão, eu imagino que já era difícil para Jacó. Coxo se torna impossível. Quando Jacó é tocado pelo anjo, quando Jacó é tocado pelo
celestial, à luz da própria interpretação de Jacó. Quando Jacó é tocado por Deus, Jacó compreende que jamais poderá vencer a si mesmo sozinho. Então o texto bíblico diz que ele se agarra em Deus. E no meio desta conversa, o homem diz: deixe-me ir, pois o dia já desponta, pois o dia já amanhece. E Jacó então diz: não o deixarei ir, a não ser que me abençoe. Meus irmãos, o grande paradigma do texto é: Jacó se torna o grande guerreiro, não enquanto tinha todas as suas forças, mas a partir do momento em que não consegue mais lutar e passa a depender do seu oponente. Não posso deixar você embora enquanto você não me abençoar. Muitas vezes nós nos frustramos no processo de transformação que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores, crentes melhores, porque nós continuamos a lutar com as nossas forças para vencer inimigos que apenas o Espírito Santo de Deus pode vencer na nossa vida. Se nós não trilharmos o caminho da dependência, se nós não trilharmos o caminho da total e exclusiva dependência diante de Deus, nós continuaremos a nos frustrar, tentando mudar roteiros da nossa caminhada, mudar comportamentos, mudar a mentalidade, mudar hábitos, mudar a maneira de ver a vida. Talvez você já tenha passado pela experiência de você vir ao culto e experimenta um mover da parte de Deus, e Deus fala com você, e você é tocado pelos louvores, e a palavra fala ao seu coração, e você sai daqui verdadeiramente comprometido em fazer uma mudança. Mas quando você chega em casa, você tenta com todas as suas forças manter esta decisão, e ao longo da semana você começa a perceber que você é absolutamente incapaz de manter. Por quê? Porque nenhum de nós pode mudar a si mesmo, a não ser que Deus intervenha na nossa história. Senhor, o Senhor não pode ir enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe, esse comportamento destrutivo que tem afetado negativamente a sua vida, o seu relacionamento, a sua família, precisa que você dependa de Deus para que isso mude. Senhor, eu dependo do Senhor, eu não consigo sozinho, enquanto o Senhor não me abençoar, não me deixe. Este é o clamor de Jacó. Jacó agora estava completamente dependente. Manco não poderia lutar, Manco não poderia fugir de Esaú, Jacó não tinha para onde ir. Enquanto nós não compreendermos que a nossa vida depende da dependência de Deus, nós não teremos vitória contra nós mesmos. Se o maior inimigo da nossa espiritualidade somos nós só poderemos nos vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por mais que estratégias humanas possam nos ajudar, por mais que tentativas e comprometimento e disciplina humanos sejam importantes, se não houver dependência, nós não conseguiremos vencer a nós mesmos. O que o texto nos ensina é que Deus enfraquece a carne de Jacó para fortalecer o seu espírito. Pode ser que a decisão que você precise para aprender a depender de Deus seja exatamente cortar na própria carne. Cortar alguns comportamentos, cortar alguns hábitos, cortar alguns relacionamentos, cortar algum tipo de vida que você tem levado e que tem impedido você de depender total e irrestritamente do Senhor, para que você perceba a ação de Deus na sua vida e na sua história. O que Deus precisa tocar na sua vida? Qual a área da sua caminhada que precisa do toque do Senhor, para que assim como Jacó, você aprenda a se tornar dependente de Deus? A dependência é a estratégia para a vitória, irmão. João Calvino, grande teólogo da igreja, grande reformador, em seu comentário ao livro de Gênesis vai dizer algo extraordinário. Segundo Calvino,
Deus luta contra nós com a mão esquerda e Deus nos faz vencer a luta com a mão direita. É como se Deus matasse a nossa carnalidade. É como se Deus com a mão esquerda nos trouxesse o prejuízo necessário. É como se Deus com a mão esquerda permitisse que nós passássemos por experiências traumáticas, dolorosas, experiências que nós não gostaríamos, mas para que de alguma forma essas experiências nos ensinem a depender de Deus. E com a mão direita, no momento em que nós dependermos, Ele nos exalte para que nos coloque exatamente onde Ele quiser. Eu recentemente estive num encontro de pastores, e nesse encontro de pastores, um pastor foi pregar, e eu acho que eu já contei essa experiência aqui, mas eu sou pastor e a gente esquece que conta as histórias, então finge que é a primeira vez que você ouviu, se você já ouviu. Mas pode ser que eu não tenha contado também, eu verdadeiramente não faço a mínima ideia. Mas a história é a seguinte, estava eu lá na plateia, e o pregador subiu e começou a pregar, e ele disse, olha, eu tenho um rico privilégio, porque eu sou batista, filho de batista, neto de batista, bisneto de batista, da terceira geração de pastores batistas. E quanto mais ele falava, meu irmão, menor eu me sentia, menor do que já sou. Eu falei, gente, eu sou nada. Primeiro a me converter na minha família. Eu sou ninguém, eu vou embora. Minha vontade era ir embora. E eu fiquei numa crise, eu falei, gente, o pedigree, a ti não tenho. São vira-latas. Uma crise ali, né? E Deus trabalhou algo no meu coração. Eu realmente fiquei triste. Falei, caramba. Poxa. E Deus falando, olha, você é exatamente aquilo que eu sempre soube que você seria. Por que você está preocupado com isso? Você acha que eu não sabia que você cometeria tais e tais erros e a sua trajetória seria nessa direção? E de alguma forma eu não usaria esses erros para que eu pudesse fazer a minha vontade na sua vida? Para de bobeira, rapaz. Deus não falou isso não, eu estou traduzindo. Você é bobo, né? Diz o mineiro, bobo sou, né? E aí eu falei, é verdade. Graças a Deus pela vida. Graças a Deus pelas experiências. Talvez você se ressinta, meu irmão, porque a sua vida não foi tão certinha, tão direitinha como você gostaria que fosse. Mas isso não pode ser mudado. Mas o que a gente pode é aprender a ressignificar essas experiências e entender que tudo aquilo que você passou ao longo da sua trajetória era uma maneira que Deus estava usando para poder deslocar a sua junta. E você aprender a depender dEle em todas as circunstâncias da caminhada. Pastor, a minha história até aqui foi muito triste. Sim, mas Deus manteve você de pé até aqui para que você aprenda a depender dEle. Por isso que é tanta gente com tanta história diferente que torna a igreja um lugar tão bonito. Porque é no meio de tantas histórias que nós vemos Deus, de alguma forma, usando cada uma das experiências que nós vivemos ao longo da vida para nos conduzir à sua vontade. É Deus com a mão esquerda nos permitindo passar por algumas situações para que a gente se descubra coxo e totalmente dependente da sua graça. Então, com a sua mão direita, Ele nos conduzirá na travessia do Jaboque. Deus nos enfraquece, irmãos, para que Ele possa nos dar vitória. Jacó prevalece, ao contrário do que a sabedoria popular diz, Jacó não luta contra Deus. Ao contrário da bela canção popular, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir, né? Bela canção, irmão Eduardo, poderíamos cantá-la aqui, né? Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Você conhece, né? Você conhece, né? Já foi no culto lá na Assembleia de Deus, né, irmão? Amém, que benção. Graças a Deus. Jacó não luta contra Deus. Jacó luta com Deus. A preposição no hebraico é com. Ela pode até ser usada num sentido inusual ou não usual, numa ideia de confronto.
Mas, via de regra, é numa ideia de cooperação. Jacó não luta contra Deus. O texto diz que Jacó luta com Deus, por isso prevalece. Como que nós lutamos contra nós mesmos? Ao lado de Deus, com a companhia de Deus, e Deus nos dará a vitória. Quantas vezes, irmãos, nós queremos com as nossas próprias forças lutar pelos nossos casamentos, pela manutenção dos nossos ministérios, pela nossa carreira na força do nosso braço, ou neste caso na força do nosso quadril. Quantas vezes nós queremos segurar o boi pelo chifre, né? Lutarmos nós mesmos para apenas no final nos desgastarmos e sabermos ou aprendermos ou lembrarmos de que é o Senhor que nos dá a vitória. Via de regra, irmãos, é exatamente na área onde nós mais somos orgulhosos que Deus toca para quebrar o nosso orgulho e nós aprendermos a depender única e exclusivamente dele. No primeiro round, nós aprendemos a lutar sozinhos, longe das desculpas, longe dos subterfúgios, das camuflagens das nossas fraquezas e mazelas. No segundo round, a estratégia é aprender a depender de Deus. E no terceiro round, a estratégia é experimentar a humilhação. Porque quando Deus nos humilha, Deus nos restaura. Não há nenhuma outra maneira que Deus use para abater um orgulhoso que não seja pela humilhação. A única linguagem que alguém orgulhoso aprende a deixar de ser orgulhoso é sendo humilhado. Porque é a humilhação que nos conduz à compreensão real de quem nós somos. O orgulho nada mais é do que uma autopercepção distorcida de si mesmo. Você acha que é mais do que é. Você acha que é melhor do que é. Você acha que é o suprassumo de todas as coisas. E via de regra, quando nós somos orgulhosos, nós somos abatidos por Deus. Porque Deus abate o soberbo. E esse abatimento não é para nossa destruição, é uma humilhação que nos restaura. Por isso que nós, enquanto igreja, enquanto pessoas, precisamos experimentar uma vida de humildade e de dependência. Aliás, nós temos uma profunda distorção sobre o que é humildade, né? Às vezes a gente acha que humildade é ter carência de coisas. Minha saudosa mamãe dizia, toda vez que ela via uma pessoa com muitas dificuldades financeiras, ela falava assim, nossa, tadinha, essa pessoa é muito humilde. Não, isso não tem a ver com humildade, isso tem a ver com pobreza, é outra coisa. Porque tem muito pobre soberbo. Né? Não aqui em Bangu, mas em outros bairros tem muito. Né, irmão Guedes? Nossa, lá para Campo Grande, né? Aquela área ali. Não, muita coisa. Mas humildade é exatamente a compreensão real do seu valor. Nós somos humildes não quando a gente fica fazendo tipo, né? Poxa, glória a Deus, irmão, no coração cheio de vaidade, dizendo assim, eu sei que eu sou bom, né? Humildade é a compreensão de que, por mais que nós tenhamos habilidades, qualidades e aptidões, é tudo Deus que faz. Mas nós não deixamos de ter habilidades, qualidades e aptidões. Isso é ser humilde. Compreender a realidade como ela efetivamente é. Deus não quer que nós sejamos orgulhosos, mas Deus também não quer que nós tenhamos autocomparação. Onde a gente fique se diminuindo, que a gente fique se colocando numa posição de inferioridade desnecessária. Não, nós dependemos integralmente de Deus, mas nós temos valor para Deus. Nós dependemos integralmente do Senhor, mas o Senhor nos ama. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, mas Deus nos deu habilidades, dons e aptidões.
E essas coisas não são conflitantes, pelo contrário, elas são complementares. Jacó experimenta uma humilhação. Porque o anjo chega para Jacó e fala assim, qual é o teu nome mesmo? Você já passou por essa experiência? Quando alguém quer diminuir outra pessoa, mas você é quem mesmo? Né? A pessoa sabe quem você é. Ela sabe o seu nome. Ela sabe o seu papel. Mas você é o... tá. Jacó é humilhado, irmãos. Tu quer que eu te abençoe, mas quem é você mesmo? O anjo, ou Deus, a figura angelical, a figura celestial, faz com que Jacó olhe para dentro de si, porque a pergunta não é retórica. A pergunta não é para Deus, porque Deus sabe quem é Jacó. A pergunta é para Jacó. Quem é você? E a resposta é espetacular, irmãos. Porque a resposta é, eu sou o enganador. Eu sou Jacó. A resposta é, eu sou o usurpador. A resposta é, eu tentei usurpar o direito do meu irmão. Eu tentei usurpar o meu tio. Eu só tenho tentado usurpar pessoas ao longo da minha vida. Eu sou o enganador. Mas por que você diz isso, pastor? Porque anos atrás, o pai de Jacó lhe faz a mesma pergunta. Qual o seu nome? E a sua resposta é, eu sou Esaú. Algumas coisas que nós vivemos na nossa vida vão nos prender na existência, até que nós voltemos e resolvamos. Talvez Deus tenha trazido você aqui nessa noite para lembrar você da importância de você resolver as pendências que ficaram ao longo da sua história. Porque passado não se esquece, irmãos, ninguém tem amnésia. Passado se resolve, passado se supera. E só superamos quando resolvemos. Talvez hajam coisas que nós colocamos no cantinho escuro, obscuro da nossa alma, como se elas jamais fossem aparecer para nós, mas elas irão voltar. Elas irão voltar. E elas sempre assombrarão a nossa existência, a não ser que nós voltemos lá e resolvamos as coisas. A psicanálise vai chamar isso de recalque. O inconsciente recalcado vai dar um jeito de aparecer na sua vida. Então você precisa fortalecer o ego para resolver as coisas. Jacó, a vida inteira lutou contra quem era. Não queria ser o primogênito, não queria ser o segundo, queria ser o primogênito. Não queria ser o esposo de Lia, queria ser o esposo de Raquel. Não queria ser servo do tio, queria ser patrão. No Val de Jaboque, Deus o coloca diante de si e fala assim, você é aquilo que você é. Qual o teu nome mesmo? Ali não tinha mais Esaú hipotético, ali não tinha mais um grande patriarca, porque agora ele tinha o direito da primogenitura, não. Ali tinha Jacó, o usurpador. Qual o seu nome, meu irmão? Quem é você? É a pergunta que Deus faz para nós nessa noite. Quem é você mesmo? E a resposta que Deus espera que nós tenhamos é exatamente a que Jacó teve. Eu sou o enganador. Eu sou o mentiroso. Eu sou um adúltero. Eu sou um promíscuo. Eu sou um idólatra. Eu sou um desonesto. Eu sou um fofoqueiro. Eu sou um maledicente. Eu sou alguém que fomenta intriga. Eu sou orgulhoso. Eu sou vaidoso. Eu sou iracundo. Eu sou rancoroso. A resposta que Deus quer nessa noite não é nenhuma outra senão a verdade. Jacó respondeu, eu sou um trapaceiro, eu sou um enganador, eu sou um manipulador, eu sou um usurpador, é isso que eu sou. Isso é o que eu sou. Esse sou eu. E a reação
ente celestial, ao contrário do que talvez fosse a sua, a minha, a nossa reação, não foi uma reação de condenação, mas foi uma reação de restauração. Você não será mais isso que você é. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Jacó lutou a vida inteira para ser aquilo que apenas Deus poderia fazer. Para de lutar, meu irmão. Essa luta você precisa perder. Essa luta você precisa entregar e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor lute comigo. Eu não consigo sozinho. Na dinâmica do reino de Deus, as coisas são paradoxais. É dando que se recebe, é morrendo que se vive e é perdendo que se ganha. Ao contrário do discurso triunfalista de muitas igrejas, Deus muitas vezes não nos chama para ganhar, Deus nos chama para perder. Por isso que nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Porque a nossa vitória não está nos nossos resultados, mas a nossa vitória está no mérito de Jesus na cruz do Calvário. Independente se a gente perde ou ganha na vida, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Deus te chamou para mais do que a vitória. Deus te chamou para uma restauração de vida. E por isso Deus te trouxe até este lugar nessa noite. Outrora Jacó, outrora usurpador, outrora alguém desprezável, execrável, agora um príncipe diante de Deus. Jacó não tem o nome mudado, Jacó tem a vida transformada. Antes a sua vida era um lembrete do passado de mentiras e de fraudes. E agora a sua vida é um lembrete da sua relação com o Criador. Meus irmãos, talvez Deus tenha chamado você aqui nessa noite para humilhar você. Pastor, que conclusão estranha. Ninguém quer ser humilhado. Mas é porque a humilhação imposta pelos homens visa destruir. A humilhação imposta pelos homens visa aniquilar a dignidade da pessoa. E a humilhação imposta por Deus visa a restauração e a cura. Para que o humilde nasça, o orgulhoso precisa morrer, meu irmão. Para que o fiel nasça, o adúltero precisa morrer. Para que o verdadeiro nasça, o mentiroso precisa morrer. Para que o amigo nasça, o intrigueiro precisa morrer. Para que o espiritual nasça, o carnal precisa morrer. Deus te chama nessa noite para perder. Você precisa perder, você precisa ser derrotado. O apóstolo Pedro nos ensina, na sua primeira carta, no capítulo 5, humilhai-vos, pois, debaixo da potente ou da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. E o Deus de toda graça, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. O sofrimento com Deus é temporário. A humilhação com Deus é temporária. A dor da quebra do ego, do orgulho, da vaidade é temporária. É um prenúncio de algo extraordinário que Deus quer fazer na sua vida. Mas é preciso que você quebrante o seu coração. Porque Deus nunca fez um homem sábio sem antes mostrá-lo que ele era um tolo. Ser humilhado faz parte do processo de exaltação de Deus. A palavra de Deus diz que o coração quebrantado Deus não rejeita. Mas antes de acolher o coração, preciso quebrantá-lo. Nessa noite, você precisa quebrantar o seu coração diante do Senhor. Para concluir esta mensagem, orar com você.
O texto nos conduz ao final. Versículo 29, prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. E ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Isso não importa. E ali o abençoou, diz o autor bíblico. E Jacó então chama aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, Jacó atravessa Peniel, mancando por causa da coxa. O texto é lindo, porque o amanhecer do sol simboliza o alvorecer de uma nova vida de Jacó. Na noite escura da existência de Jacó, houve uma luta. Na alta madrugada, houve uma luta. E naquela luta Jacó perdeu. Mas quando o dia amanhece, Israel surge vencedor para uma nova trajetória que Deus já havia planejado para ele. Meus irmãos, a renovação não é um passe de mágica. Vai haver sofrimento, vai haver dor, vai haver humilhação, vai haver lágrimas. Renovação foi um processo. Deus quebranta Jacó, tirando ele da família, o leva a Labão para ele aprender a dor de ser enganado, o faz ser perseguido por Labão, o faz se colocar numa situação de profunda vulnerabilidade, com o coração cheio de medo, e ali encontra Jacó e termina o processo de restauração. O sol só brilha sobre Peniel, a face de Deus só se torna visível depois que a noite do confronto termina. Ainda que mancando, mas avançando. Mancar não é vergonha. Vergonha é deixar de avançar. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, mas Deus quer transformar a sua vida. A ferida de Jacó não era um símbolo de humilhação, mas era um símbolo de salvação. Jacó se tornou manco para ser salvo de si mesmo. Onde Deus precisa tocar na sua vida? Se você pudesse, coloque de pé. Eu quero orar por você. Tenho profunda convicção de que Deus nos trouxe aqui para falar ao coração de gente. E talvez você tenha chegado nesse lugar e ninguém saiba disso, mas você sabe que o seu coração é cheio de orgulho, de vaidade, de ego. Talvez você tenha chegado neste lugar pautado por sua autossuficiência. Talvez você tenha chegado neste lugar com uma série de comportamentos que você sabe que você precisa mudar, que você tem tentado ao longo da sua vida, tem tentado para se frustrar, e tentar novamente, se frustrar novamente, e talvez você esteja cansado disso. Essa noite, Deus te chama para sair de Jaboque e ir a Peniel. A face de Deus está disponível para você, mas você precisa pedir. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar. Mas antes de nós orarmos, eu quero franquear a você nessa noite, que está aqui neste lugar, e que deseja, juntamente com Deus, vencer a luta contra si mesmo. Se você está cansado de tentar lutar sozinho contra si, mas nessa noite você se rende e fala: Senhor, eu me rendo, toca naquilo que precisa ser transformado, não saia daqui, Deus, sem me abençoar. Se você quer mudar de vida, meu irmão, nessa noite, deixar de ser Jacó e ser Israel, não importa qual seja a demanda da sua vida, da sua trajetória, se
você quer experimentar uma transformação, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar daqui. Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Se você, Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor, eu preciso experimentar uma transformação. Quero convidar você que levantou a sua mão. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Quero orar por você aqui junto. Vem cá. Você quer ainda experimentar uma transformação na sua vida? Levante sua mão. Dá tempo. Vem aqui à frente. Vem aqui. Não fique no seu lugar, não. Vem aqui, dê um passo de fé. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar. O mesmo Deus que transformou a vida de Jacó pode transformar a sua vida, a sua história. Peniel é logo ali. Peniel está disponível para nós. Você que ficou no banco, estenda suas mãos para cá, abençoando esse povo. Você que está aqui à frente, coloque sua mão no seu coração, como sinal de rendição ao Senhor. Nós vamos orar. Senhor, eis aqui o teu povo. Todos nós aqui, Deus, juntos. Cada um de nós no val de Jaboque da nossa história, Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece, Senhor, as nossas dificuldades. O Senhor sabe, Deus, que alguns de nós são orgulhosos, presunçosos, prepotentes, Senhor. Mas nós não queremos ser assim, porque nós sabemos que isso não agrada o Senhor. E por isso nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite. E por isso é tão importante, Senhor, estarmos aqui à frente expostos. Porque isso é parte do processo de transformação. Talvez haja entre nós, Senhor, pessoas com desvios morais, mas que não querem mais caminhar neste caminho, e por isso estamos aqui, Deus. E por isso estamos nos rendendo diante do Senhor. Senhor, nós nos rendemos. Nós queremos vencer a nós mesmos, Senhor, mas nós não conseguimos fazer. Por isso, Deus, no nome de Jesus, luta conosco. Não nos permita, Senhor, sair daqui sem sermos abençoados pelo Senhor. Pai querido, muda o nosso nome, muda a nossa história, Senhor, no nome de Jesus. Ah, Senhor, que essa noite escura, tenebrosa, se encerre brevemente, Senhor. E que logo o raiar, o alvorecer de novo dia, revele a nós, Peniel, revele a tua face a nós nesta noite. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor visite cada um dos teus filhos, nos ajude em suas lutas, suas batalhas, e que nós experimentemos, Senhor, uma transformação de vida, uma restauração para a glória do teu nome. Senhor, visita-nos agora, e não apenas neste momento, mas a partir deste momento. Faz conosco o que fizeste com Jacó. Muda-nos para Israel, Senhor. Que nós saiamos mancando. E que as pessoas olhem para nós e possam dizer o que houve com Jacó. O que houve depois daquela noite, ele não é mais o mesmo, há algo diferente. Que nós tenhamos na nossa vida, Senhor, um sinal visível da tua redenção. Pai querido, estamos aqui enquanto igreja, nos sujeitamos ao Senhor. Que em breve, Pai, nós possamos testemunhar da transformação do Senhor na nossa vida e na nossa história. Muito obrigado, porque a tua palavra foi pregada, encontrou lugar nos corações, promoveu, Senhor, comprometimento e mudança para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque não mais Jacó, mas hoje sairemos daqui todos como Israel, lutando com o Senhor contra nós mesmos e prevalecendo para a glória de Jesus. É o que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça no nome de Jesus.
Adore ao Senhor nesse momento. Você pode voltar ao seu lugar. Deus te abençoe.